o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o nosso Deus, diga: grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre nós. Queremos o teu nome e céu. Queremos, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Olá, meu irmão, minha irmã da CIB, tudo bem? Mais uma vez juntos aqui para poder seguir adiante com o nosso estudo, agora num livro novo, né? É um novo momento, a gente está agora olhando para esse livro maravilhoso do John Piper, Não Jogue Sua Vida Fora. Eu já tive o privilégio de lê-lo por completo, já usei algumas das frases que estão aqui nas pregações, em algumas pregações, também nas aplicações nos grupos de vida, e para mim vai ser um prazer poder revisitar algum desses capítulos e compartilhar com vocês algo que o John Piper tem muito especialmente com ele, né? Essa visão da beleza de Deus, da nossa satisfação em Deus,
ser diretamente relacionada ao quanto Deus é glorificado em nós, né? Quanto mais nós olhamos para Deus, quanto mais nós nos satisfazemos nele, quanto mais a gente almeja, deseja e compreende ou tenta ao menos entender e buscar a beleza dele, mais ele é glorificado através de nós, nas nossas vidas, e mais ele vira real para cada um de nós, como de fato a beleza última do universo, aquilo pela qual vale a pena abrir mão de qualquer coisa na vida. Então, esse livro ele fala muito sobre isso. Hoje, no capítulo 2 especificamente, bem direto também, esse conceito é aplicado. O título do capítulo 2 é Descobrimento, a beleza de Cristo, a minha alegria, né? Como nessa caminhada da vida cristã, talvez a nossa falta de santificação, a nossa falta de interesse pelas coisas de Deus esteja no fato de que nós não descobrimos ainda como apreciar a beleza de Cristo, como de fato ela deve ser apreciada. Vamos olhar para esse capítulo e entender o que Deus quer falar conosco através da vida desse piedoso e muito importante autor também, como John Piper. No começo do capítulo, o John Piper vai descrever um pouco da história dele, né? Como ele seguiu buscando um sentido para a própria vida. Não só para a própria vida, mas para a existência, para a matéria, para a realidade como um todo. Por que as coisas existem? Por que elas são como são? Qual o propósito, qual o sentido disso tudo? Muito provavelmente eu e você, ou você como eu, já deve ter passado por momentos onde você se questiona essas coisas em níveis mais ou menos profundos, mas todos nós em algum momento paramos para pensar: o que está acontecendo aqui, né? Que mundo é esse? Que realidade é essa? Por que as coisas são assim? E qual o sentido de fazer o que a gente faz? Qual o sentido de viver a fé que a gente vive? Qual o sentido de fazer qualquer coisa, na verdade? E ele relata um pouco sobre como, na sua vida pregressa, esse foi um desafio também em termos de fé, né? Por que nós precisamos ler a Bíblia para nos aproximarmos de Deus? Mas por que nós precisamos nos aproximar de Deus? O que tem nele, né? Então, todas essas perguntas, que são perguntas plausíveis de serem feitas, e são perguntas através das quais Deus quer que os seres humanos o conheçam e o tateiem, né? Busquem tateá-lo para alcançá-lo, assim como a Bíblia diz, mas olhar para essas perguntas, tentando entender exatamente quais são as suas respostas de um ponto de vista bíblico, pode nos levar a esse descobrimento do qual John Piper fala, né? Encontrarmos a beleza de Cristo como sendo o sentido real de todas as coisas. E assim, na sua caminhada cristã, por busca por sentido, por viver uma vida que não é desperdiçada, ele encontrou diferentes respostas, até que ele se deparou com o ministério do pastor americano Jonathan Edwards, que viveu alguns séculos atrás. Alguns de vocês devem conhecer um pastor muito proeminente na América colonial, que escreveu grandes obras e teve um grande impacto, sendo um grande instrumento de Deus no seu devido tempo, né? Ele escreveu, por exemplo, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, um sermão, na verdade, que acabou virando um livro, que mostra do tamanho da nossa ofensa, do nosso pecado frente à existência de Deus ou à realidade de quem Deus é, e como qualquer respirar que nós temos é um ato de graça, né? Que nós merecíamos de fato estar debaixo da ira de Deus, mas por Cristo nós somos salvos disso e experimentamos dessa graça dele também. John Piper vai relatar sobre como encontrar os pensamentos de Jonathan Edwards o levaram a entender qual era o real sentido da vida e o que não fazer para desperdiçá-la. Eu quero ler especificamente o trecho onde ele descobre isso, por assim dizer, na página 31. Ele vai dizer: Deus criou a mim e a você para viver com uma paixão única, que a tudo abarca, que a tudo transforma, a saber, uma paixão por glorificá-lo por meio do desfrute dele e demonstrando sua suprema excelência em todas as esferas da vida. Desfrutar e demonstrar são igualmente cruciais. Se tentarmos expor a excelência de Deus sem nos alegrarmos nela, exporemos uma casca de hipocrisia e criaremos escárnio ou legalismo. Mas se afirmarmos que nos deliciamos em sua excelência e não a mostramos para que outros a vejam e admirem, enganamos a nós mesmos, porque a característica da alegria embevecida com Deus é transbordar e estender-se ao coração de outras pessoas. A vida desperdiçada é a vida sem uma paixão pela supremacia de Deus em todas as coisas.
para a alegria de todos os povos. Na prática, essa resposta que parece simples foi exatamente a resposta a qual John Piper chegou no fim da sua saga pelo sentido da vida. O sentido da nossa existência, o sentido de tudo que nós fazemos é glorificar a Deus, é se regozijar em Deus, perceber em Deus o valor último do universo, supremo, a sua beleza, e nisso ter esse privilégio de ser um instrumento pelo qual Deus é glorificado, ou de perceber Deus sendo glorificado em nós, à medida que nós nos satisfazemos nele, à medida que nós nos deparamos com a sua beleza, com a sua grandeza, e por isso buscamos cada vez mais glorificá-lo. Ele vai dizer assim também na página 32, fechando esse pensamento: jogamos a nossa vida fora quando não oramos, pensamos, sonhamos, planejamos e trabalhamos no intuito de magnificar a Deus em todas as esferas da vida. Deus nos criou para isto, para viver de tal modo que realce a sua grandeza, beleza e valor infinito. Por isso que começa a fazer sentido porque Deus ordena que a gente ame ao próximo como a nós mesmos, né? Como Deus ordena que a gente sirva ao próximo e não espere ser servido. Porque o nosso trabalho em relação ao próximo, nosso ministério, nossa ação em relação ao próximo, no intuito de apontá-lo para Deus, é exatamente apontar ao próximo o sentido da vida dele. Mostrar para alguém que a carreira não é o fim último da vida dela, mas sim o quanto ela consegue desfrutar da beleza de Cristo e de um relacionamento com Ele. É justamente ser um instrumento de Deus para levar essa pessoa a entender o sentido da sua própria vida. Então, por isso que o amor bíblico é tão diferente do amor na concepção de mundo que nós temos. O amor na concepção de mundo vai dizer que amar alguém é deixar com que alguém faça o que ela queira e apoiá-la acima de qualquer coisa. O amor bíblico vai dizer que se alguém está indo por um caminho diferente daquele que Deus quer que essa pessoa vá, o amor verdadeiramente bíblico vai apontar essa pessoa de volta para o caminho, mostrando-a novamente: olha aqui, não tire o valor, tire o olhar dessas coisas com valor pequeno, olhe novamente para Deus e coloque valor nessas coisas, coloque valor em Deus, coloque o seu olhar nele, e isso é dar sentido à vida de alguém, por assim dizer. Por isso que entender o sentido por detrás da nossa existência tem aspectos que impactam em todas as outras situações da nossa vida, em todas as outras esferas da nossa vida, incluindo e principalmente na forma como nós nos relacionamos e servimos uns aos outros no contexto da igreja. E é por isso que Piper vai dizer que a pessoa de Cristo tem um papel, por assim dizer, muito importante nisso, porque em Cristo é quando nós olhamos e vemos a Deus. A Bíblia vai dizer que quem olha para Cristo vê a Deus, né? O próprio Cristo clamou isso para si ao falar várias vezes com os apóstolos. Então, o nosso olhar para Cristo, o nosso entender do Evangelho, da obra de Cristo, da pessoa, do coração de Cristo, é um olhar para Deus e entender de uma forma muito especial como esse relacionamento do Deus homem conosco nos comunica essas verdades sobre a beleza de Deus em Cristo, sobre a soberania de Deus em Cristo, a bondade de Deus em Cristo, a misericórdia de Deus em Cristo, o amor de Deus em Cristo. Por isso, de uma forma muito lógica, a Bíblia aponta para Cristo. Por isso, de uma forma muito lógica também, a história converge para Cristo. A Bíblia também vai falar sobre como todas as coisas estão sendo colocadas debaixo da sua autoridade, todas as coisas estão convergindo para Ele ao longo dos tempos. Então, parece que o plano de Deus é que eu e você olhemos para Cristo, enxerguemos Ele nele, e assim possamos encontrar sentido para a nossa vida, não num sentido vazio em si, mas no próprio Cristo. Entender a beleza dele e desfrutar dele eternamente, e fazer com que outras pessoas ao nosso redor também façam o mesmo. Por isso o Evangelho é uma boa notícia, por isso o Evangelho é uma boa nova, que não nos garante um lugar no céu, mas nos aponta para a verdadeira beleza a qual o nosso coração está buscando no mundo aí afora. Por isso, meu irmão, um encorajamento que fica para mim e para você, e a reflexão que a gente pode fazer, né, é olhar para onde estão fixados os olhos do nosso coração, no que as
o nosso coração tem pensado, quais são as belezas que o nosso coração tem buscado, porque se elas são qualquer coisa que não a própria pessoa de Cristo, nós estamos vivendo errado. Nós estamos vivendo uma vida que está sendo desperdiçada. E a única forma da gente não desperdiçar a nossa vida é corrigindo a rota, corrigindo o olhar, olhando para a pessoa de Cristo, enxergando Deus nele e tudo que Deus é em nós, ou para nós em Cristo. E assim viver uma vida que está dedicada a desfrutar desse Deus e a mostrar desse mesmo Deus para outras pessoas que estão buscando essa beleza que só Ele pode entregar em outras coisas. Por isso, esse descobrimento da beleza de Cristo é o que pode salvar você de desperdiçar a sua vida. É o que pode salvar o seu parente, o seu ente querido, o seu amigo de desperdiçar a sua vida. É o que pode dar a você um sentido de por que compartilhar, por que trabalhar, por que orar, por que pensar em todas as coisas buscando a glória de Deus em primeiro lugar. Para que outras pessoas cada vez mais possam olhar para Deus, enxergar nele essa beleza que um dia você enxergou ao crer no Evangelho. E é por isso que o Evangelho é uma mensagem boa, é uma boa notícia, porque ela tira o nosso olhar de outras coisas que têm infinitamente menos beleza e entregam aquilo que de fato é a única beleza suficiente do universo, a própria pessoa de Deus, a própria pessoa de Cristo. E por isso nós podemos olhar para isso, encontrar sentido e caminhar numa vida que constantemente busca conhecer mais e desfrutar mais desse Deus. Que de um jeito todo especial esse capítulo tenha feito você lembrar do porquê você faz o que você faz, do porquê nós vivemos a nossa fé e do porquê nós vivemos qualquer que seja a esfera da nossa vida, para que seus olhos possam ser realocados para a pessoa e para a beleza de Cristo, enxergando Deus nele, enxergando tudo que Deus é para nós nele, e o quanto nós podemos perceber Deus sendo glorificado em nós à medida que nós apreciamos e descobrimos cada vez mais dessa beleza e a compartilhamos e a mostramos para outros também. Essa é a minha oração para você e para mim, para que a gente possa viver dessa forma, com os nossos olhos fixos em Jesus. Tenha uma boa semana, bom resto de tempo, com família, também no seu culto familiar, em oração e fazendo com que a beleza de Cristo seja vista na sua casa e para todos ao seu redor. Deus abençoe. Tchau, tchau.